Hoje eu vou falar para vocês sobre o desafio das aulas online e como enquanto professor, eu me posicionei e quais os caminhos e opções que eu fiz para vencer esse desafio das aulas online e dar continuidade à minha atuação como professor. Um momento de ruptura muito forte devido à pandemia do novo coronavírus, né, a pandemia aí associada à doença Covid-19, trouxe para os professores desafios muito fortes e trouxe também à tona questões difíceis de serem discutidas. A primeira decisão que foi tomada pelas autoridades foi de proibir as aulas presenciais. E aí, muitas instituições optaram por aderir às aulas online, o que, a meu ver, foi uma decisão acertada. Ao levar as aulas para o mundo online, entrou-se numa discussão muito forte se o curso continuaria sendo presencial ou se ele passaria a ser um curso EAD. Eu já trabalhei em cursos EAD, tive muitas experiências boas, outras nem tão boas com relação aos cursos na modalidade à distância, e eu posso dizer que o EAD é um curso muito diferente do curso presencial. Porque o estudante tem autonomia, ele lê os materiais, ele assiste vídeos e ele interage muito pouco com a turma e com o professor, no geral. É um estudante que faz um estudo dirigido e solitário. Já os cursos presenciais, eles têm a turma e a interação contínua, né, e periódica com o professor de maneira síncrona. E aí a gente vai para uma outra discussão, que o ensino passa a ter dois tipos de atividade, as síncronas e as assíncronas, que, a meu ver, hoje formam aí um núcleo central da discussão do ensino muito mais forte do que o presencial ou o EAD. Porque as atividades síncronas e assíncronas é que vão definir o tipo de ensino que uma instituição vai promover. Nós optamos por manter as atividades predominantemente síncronas, ou seja, as aulas seriam dadas via plataformas online para todos os alunos no mesmo tempo. Mas também a pandemia trouxe vários problemas nas vidas pessoais dos alunos. Muitos perderam os empregos, outros tiveram que trocar de horário, e daí nós vimos muita dificuldade em exigir a presença nas atividades síncronas. Por isso, a solução dada era manter as atividades síncronas para todos aqueles que pudessem fazer parte, mas também atender aos estudantes que não pudessem estar presentes, portanto, atividades assíncronas. A outra dúvida que surgiu muito fortemente na época foi qual seria a melhor plataforma, né? A maior discussão foi entre Google Classroom ou Microsoft Teams. Também um uso híbrido de plataformas como o Zoom para as atividades síncronas e outras plataformas para as atividades assíncronas. Hoje, olhando já com alguns meses de distanciamento, eu vejo que a opção por adotar uma única plataforma para o síncrono e o assíncrono é a melhor. E aí, atualmente, temos duas opções para isso: Google Classroom e o Microsoft Teams. Ambas são ótimas ferramentas, ambas atendem. É uma questão de contrato das instituições, qual dessas empresas já tem parceria com a instituição de ensino, e também de escolha do professor e da instituição. Na verdade, muito mais da instituição de ensino do que propriamente do professor, porque ele tem que seguir a escolha dos dirigentes da instituição. Em termos de qualidade e de ferramentas, as duas oferecem coisas muito parecidas. No primeiro momento, a ideia de levar a experiência da sala de aula para a sala virtual, ela me colocou a questão do que eu tinha de melhor nas minhas aulas, pelo menos na minha visão e na percepção que eu conseguia colher dos estudantes, e o que não deveria ser levado para a sala virtual, porque só iria funcionar numa sala física, né, no modo presencial. Uma das coisas que eu percebi é que me faria muita falta a lousa,
porque para lecionar física, que é o que eu faço a maior parte do tempo, eu preciso desenvolver equações passo a passo, eu preciso fazer exemplos com os alunos. E eu tinha que levar isso para a sala de aula. No primeiro momento, eu até pensei em usar uma lousa física e filmar essas aulas, mas acabei observando, vendo videoaulas na internet, que isso não funciona muito bem, o aluno começa a prestar mais atenção em detalhes e no professor do que propriamente na lousa, e que por isso seria melhor focar só na lousa e tirar o professor da frente do aluno. Para isso, eu tinha que escolher ferramentas acessíveis, né, e ferramentas que eu consigo usar com destreza, porque uma ferramenta muito complexa, muito sofisticada e que o professor não consiga usar quando está ali na frente dos alunos, ela acaba sendo um grande mico, né? Ela acaba sendo uma ideia muito ruim, porque se o professor não conseguir usar a ferramenta, se ele não conseguir tê-la como sua aliada, vai ficar muito pior para a realização das aulas. E também a acessibilidade. Muitas ferramentas de ótima qualidade são caras, mas eu descobri que existem ótimas ferramentas, inclusive gratuitas. Mas, no primeiro momento, todo mundo ficou pensando em como transformar essa aula. E aí eu me dei conta de uma coisa importante, do Golden Circle, né, do círculo de ouro. É bastante comum no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo, que as pessoas comecem a pensar num produto, num o quê, num what, e depois pensem em como fazer esse produto chegar a alguém, e por último pensem no usuário. E a ideia do círculo de ouro, do Golden Circle, é inverter essa ordem, construir os produtos e os processos a partir das necessidades das pessoas, que é o why. Por que um aluno iria assistir minha aula? Por que um aluno está na instituição? Porque ele precisa aprender, porque ele precisa ter conhecimentos para chegar ao mercado de trabalho. Como eu vou fazer isso? Já estava decidido que seria por meio de plataformas online e que poderia ser por meio de plataformas online com atividades síncronas e também assíncronas. E aí, por último, o what, o que, como construir essas aulas. Invertendo a lógica mais comum, invertendo o fluxo mais comum de construção, eu consegui ver com maior clareza que eu precisava atender às necessidades dos alunos e que eu conhecia bastante bem os alunos porque já venho conversando com eles aí há 20 anos, né, desde que eu comecei a lecionar. E pensando em todas as experiências e todos os comentários, especialmente os mais recentes com os alunos, eu mapeei e comecei a seguinte construção. Para atender os alunos, para manter o processo de ensino-aprendizagem, eu precisava ter ferramentas síncronas e ferramentas assíncronas. Nas ferramentas síncronas, a opção foi pelo Microsoft Teams. E, para levar a experiência da lousa para dentro dessas atividades síncronas, eu optei pela ferramenta Whiteboard, uma ferramenta da Microsoft perfeitamente e facilmente integrável ao Teams e que eu considerei de fácil uso. Além disso, como nas disciplinas que eu leciono eu preciso de equações e a lousa sempre me deu uma liberdade muito grande para isso, o uso do whiteboard a partir de uma tela touch ou usando o mouse, ele não funciona muito bem. Por sorte, eu já tinha em casa uma mesa digitalizadora e aí eu treinei bastante para conseguir ter uma caligrafia legível, pelo menos eu acho que é legível, durante as aulas. Então, nas atividades síncronas por meio do Teams, eu foquei em trabalhar com o whiteboard, com a mesa digitalizadora e com slides, mesclando essas coisas, né, o PowerPoint e o whiteboard, de maneira a dar uma dinâmica às aulas para que os alunos conseguissem entender os conteúdos. E para os alunos que não podiam estar presentes, o que eu optei foi por desenvolver algumas ferramentas assíncronas. O que eu notei
é que os alunos, durante as atividades síncronas, quando as aulas estão sendo gravadas, eles se comportam de maneira não muito confortável. Eles não gostam de fazer perguntas. É bem comum que alguém pergunte: professor, ainda está gravando? Enquanto a resposta for sim, ele não pergunta, ele só pergunta quando a gravação cessa. Por isso, eu percebi que, para as atividades assíncronas, eu não poderia ter ali na gravação a participação dos alunos. Daí eu comecei a desenvolver conjuntos de aulas mais curtas e mais focadas em assuntos, usando aí o PowerPoint, o Whiteboard com a mesa digitalizadora e editando essas aulas usando o Shotcut, que é uma ferramenta que eu achei muito útil. Além do PowerPoint, eu também comecei a usar o OBS para melhorar o problema do áudio. Os vídeos gerados a partir do PowerPoint não costumam ter um áudio muito bom. Essas aulas desenvolvidas aí para atividade assíncrona e sem a interferência, sem a participação de alunos, elas foram gravadas por mim, editadas, e eu passei a disponibilizá-las na plataforma YouTube, porque eu percebi que o YouTube é mais fácil, os alunos já conhecem, pelo menos muitos deles, ao invés de usar o Stream da Microsoft, que acabou não sendo uma ferramenta muito popular, pelo menos para os meus alunos. Então, atividade síncrona, atividade assíncrona. No síncrono, as aulas podem ser um pouco mais longas, porque tem toda a interação com o aluno. No assíncrono, eu optei por vídeos que não ultrapassassem 10 minutos. Na verdade, a maioria dos meus vídeos, eles têm de 6 a 8 minutos, e eu vou dividindo os assuntos de maneira focal, tendo objetivos bem pontuais, para que não fique muito cansativo para o aluno que vai assistir o vídeo sem ter assistido a aula. Um ponto muito importante que eu percebi, e eu já sabia isso da experiência nas aulas presenciais, era a solução de exercícios. Eu tinha que fazer esses exercícios passo a passo. Nesse caso, o whiteboard com a mesa digitalizadora foi uma grande solução, mas eu precisava também gravar essas soluções. E essas soluções passaram a ser gravadas à parte, em vídeos de baterias de exercícios e disponibilizado para os alunos, porque mesmo os alunos que estavam presentes nas atividades síncronas, eles pediam que eu pudesse disponibilizar para eles os vídeos das atividades, porque eles simplesmente ver os slides ou ver aí a figura da solução não era suficiente, eles queriam rever o passo a passo. Eu acho que isso foi uma componente muito importante aí na minha interação com os alunos, porque sempre que eles tinham dúvidas com relação aos exercícios que tinham sido resolvidos, eles podiam consultar os vídeos dos exercícios. Eu passei a colocar de 1 a 2 vídeos de solução de exercícios para todas as aulas. Outra coisa importantíssima também é que, para forçar a participação dos alunos nas aulas, toda aula tem que ter uma atividade. Toda aula tem um exercício. Mas esse exercício ele tem que ser curto, ele tem que ser resolvido durante a aula, no período da aula, e é claro, eu dava um prazo para os estudantes entregarem esses exercícios, mesmo que eles já tivessem a minha solução, mas eles tinham que refazer aquilo, né, e me entregar. Por que esse prazo? Primeiro, para os estudantes que participaram da atividade síncrona poderem rever, o que é muito importante no processo de ensino-aprendizagem. Segundo, para que os estudantes que não tivessem participado da atividade síncrona, que estivessem participando de forma assíncrona, tivessem também a possibilidade de entregar essas atividades. Porque essas atividades todas foram estabelecidas como atividades avaliativas. Toda aula tem algum tipo de avaliação. Por que isso? Porque na avaliação eu fiquei muito em dúvida do que eu queria avaliar. E eu lembrei de algumas discussões antigas com colegas se o mais importante seria avaliar se o aluno cumpriu todo o processo, toda a trilha de aprendizagem que eu estabeleci durante a aula, ou se eu queria aferir os conhecimentos adquiridos pelo aluno.
A aferição dos conhecimentos adquiridos, ela é mais simples. Você faz uma prova no final, uma prova com questões de vários níveis e verifica se o aluno conseguiu ou não conseguiu fazer. Também nesse tipo de aferição, você vai ver a capacidade do aluno de lidar com o estresse de fazer uma prova. Mas, além de eu particularmente não achar essa forma muito adequada para os alunos de hoje, e também pela dificuldade, quase impossibilidade de fazer uma avaliação desse tipo com aulas online, eu optei totalmente, 100%, pelo cumprimento do processo. E aí, eu precisava criar um processo. Primeira coisa, todas as atividades valem nota. Toda aula tem uma atividade e toda atividade vale nota. Depois, a avaliação final. Eu tinha que manter essa avaliação final. Por quê? Porque, inclusive, os alunos sentem falta de ter essa avaliação. Essa avaliação final, ela tinha um peso um pouco maior que a soma de todas as atividades, mas ela também foi dada com um prazo confortável para que todos conseguissem fazer. É possível, num processo como esse, garantir que os estudantes não vão interagir entre si, que eles vão fazer essa avaliação individualmente? É claro que não. Mas como o meu objetivo era avaliar se o processo foi cumprido e com um número tão grande de atividades, uma por aula, mais a atividade final, é pouco provável que um aluno conseguisse cumprir todo esse processo simplesmente copiando de outros. Pode ter acontecido? Talvez, mas o aluno que fez isso perdeu a oportunidade de aprender. E eu tento, no papo com os alunos, né, nas conversas aí no meio das aulas síncronas, identificar, estimular e mostrar para eles que os conhecimentos que eles estão adquirindo, eles vão formar um profissional que vai ser um profissional bem-sucedido no mercado de trabalho. Hoje, eu mantenho também todas as minhas aulas e algumas palestras no meu canal do YouTube. Acabou sendo um grande aprendizado e uma forma de me comunicar, não só com os meus alunos, mas até com alunos que nem tiveram aula comigo, o que é uma experiência muito gratificante. O YouTube, o Facebook também, eles permitem aí uma amplitude e alcançar um público tão grande, e isso tem me deixado bastante feliz por estar realizando aí uma atividade não só com os meus alunos, mas também divulgando um pouco do meu trabalho com outros estudantes e até com outros colegas. Muita gente tinha medo, eu mesmo tinha medo da exposição que o YouTube dá, mas hoje eu vejo que ela pode ser usada de maneira muito positiva e muito boa, tanto para os alunos quanto para mim, enquanto profissional, enquanto professor.